Olá! Que a paz do Senhor esteja com você. Hoje, nós vamos falar sobre um segredo poderoso que as Escrituras revelam e que pode transformar completamente a sua vida. A maioria das pessoas entende a importância de manter uma casa limpa, um corpo saudável, uma mente organizada. Mas existe uma dimensão ainda mais profunda e muitas vezes esquecida: a limpeza espiritual. E não, eu não estou falando de produtos químicos, rituais ou superstições. Estou falando de algo muito mais poderoso: a presença de Deus, a obediência à sua palavra e a disposição do seu coração para se aproximar dele. A Bíblia nos ensina que Deus não deseja apenas curar ou libertar, ele deseja purificar. E o segredo para essa purificação está revelado de forma clara e transformadora. O primeiro ponto que precisamos entender é que a purificação é um chamado divino, não uma opção. A palavra de Deus em Tiago capítulo 4, versículos 7 e 8, é direta. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Este texto é um convite, mas também uma ordem espiritual clara. Para que a presença de Deus se manifeste de forma real e notável na sua vida, duas coisas precisam ser tratadas. Primeiro, as suas mãos, que simbolizam as suas ações. Limpar as mãos significa revisar seus comportamentos, suas atitudes, as escolhas que você faz no dia a dia e que talvez não estejam agradando a Deus. Segundo, o seu coração, que é o símbolo das suas intenções. Purificar o coração significa alinhar suas emoções, seus pensamentos e seus desejos com o propósito de Deus para você. Deus não está exigindo perfeição, mas Ele pede uma intenção sincera, uma decisão e um movimento em sua direção. E quando você decide se aproximar, algo sobrenatural começa a acontecer. A presença de Deus responde. Agora, se no mundo físico nós usamos a água para limpar, no mundo espiritual, existe um elemento ainda mais puro e eficaz: a palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 9, pergunta: como pode o jovem manter puro o seu caminho? E a resposta vem em seguida: vivendo de acordo com a tua palavra. Aqui está o grande segredo. Não existe pureza espiritual sem a influência diária das Escrituras na sua vida. A palavra revela o que está oculto. A palavra corrige o que está torto. A palavra ilumina as áreas escuras. A palavra confronta o pecado e acima do tudo. A palavra transforma e limpa a nossa alma. Jesus confirma isso em João 15, versículo 3, quando ele diz aos seus discípulos: vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Preste atenção. Jesus não disse que eles estavam limpos pelo esforço próprio ou porque eram boas pessoas. Não. Ele disse: vocês estão limpos pela palavra. Isso significa que a palavra de Deus tem um poder espiritual real. Ela penetra onde a sabedoria humana não alcança, onde conselhos emocionais não tocam e onde a nossa força de vontade falha. A palavra consegue limpar pensamentos negativos, romper padrões destrutivos, secar raízes de amargura, restaurar a nossa identidade e iluminar cantos escuros do nosso coração, que nem mesmo nós conseguimos enxergar. Pense comigo. Assim como uma casa se suja aos poucos, com um pouco de pó aqui, um objeto fora do lugar ali, a nossa vida espiritual também acumula impurezas com o tempo. E essas impurezas, na maioria das vezes, não são pecados escandalosos. São coisas pequenas, mas perigosas. Por exemplo, palavras negativas que você fala ou ouve, ansiedade acumulada, sentimentos de comparação e inveja, irritação constante, pensamentos impuros, acomodação espiritual, falta de perdão, o consumo excessivo de redes sociais que contaminam a mente, ou até mesmo conversas que roubam a sua paz. Essas pequenas sujeiras criam um ambiente espiritual pesado, escuro e confuso. E quanto mais impureza acumulada, mais difícil se torna ouvir a voz de Deus. A purificação espiritual que a Bíblia ensina limpa exatamente esse tipo de sujeira. E o instrumento para essa limpeza é sempre o mesmo: a palavra. Tiago 4, como já vimos, deixa claro que a aproximação de Deus é um movimento intencional. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Isso significa que quanto mais espaço você dá para Deus, mais Ele ocupa. É um processo diário, contínuo. Assim como escovar os dentes, não é algo que você faz uma única vez na vida. A purificação espiritual também é uma prática constante. Ler a palavra, meditar nela, orar, confessar as áreas que precisam de mudança, permitir que Ele trate suas emoções feridas,
filtrar o que entra pelos seus olhos e ouvidos e submeter seus pensamentos ao Espírito Santo. A palavra limpa quando é lida. A palavra transforma quando é obedecida. A palavra vivifica quando é meditada. Mas a purificação não é feita apenas se aproximando do que é bom. A primeira parte de Tiago 4:7 diz: resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Resistir não é lutar com a sua própria força. É negar espaço para o mal. A sujeira espiritual só entra quando damos brechas. E o inimigo se aproxima exatamente onde encontra portas abertas. Quando você decide não alimentar pensamentos destrutivos, não consumir conteúdo contaminado, não reforçar hábitos que te afastam de Deus e não permanecer em ambientes tóxicos, você está resistindo ao inimigo. E a promessa é que quando você resiste, ele foge. A purificação espiritual acontece tanto pela aproximação de Deus, quanto pelo afastamento consciente daquilo que te contamina. E a palavra não só purifica, ela também sustenta. Uma casa limpa não se mantém assim por acaso. Exige cuidado diário. O mesmo acontece com a nossa alma. A palavra não apenas remove a sujeira espiritual, ela também protege a sua vida interior com sabedoria, discernimento, paz, força, clareza, esperança e propósito. A palavra não só purifica o caminho, ela ilumina o caminho. Ela se torna um escudo contra a contaminação futura. Quanto mais você se enche da palavra, menos espaço o inimigo encontra, menos brechas são abertas, menos confusão se instala e menos fraquezas te dominam. Você se torna forte, estável e sensível à voz de Deus. É importante lembrar que essa purificação começa no coração. Deus não se impressiona com aparências, palavras bonitas ou religiosidade. Ele olha para dentro, ele busca um coração limpo, um coração que seja sensível ao Espírito Santo, pronto para obedecer, disposto a mudar, humilde para reconhecer seus erros, livre de máscaras e cheio de verdade. Deus sempre purifica de dentro para fora. Quando a fonte, o centro, seu coração é purificado, tudo ao seu redor começa a ser transformado. Suas atitudes mudam, suas reações melhoram, sua linguagem se torna mais suave, seus pensamentos ganham clareza, seus relacionamentos se ajustam, e sua fé aumenta. E chegamos à maior promessa de todas, que está em Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Essa é uma promessa extraordinária. O Criador do Universo promete se aproximar daquele que decide purificar o coração. Isso significa mais sensibilidade à voz dele, mais paz interior, mais direção, mais força espiritual, mais consolo, mais revelação e, acima de tudo, mais da sua presença. Não há limpeza espiritual sem a presença de Deus. E não há presença de Deus sem purificação espiritual. Uma coisa chama a outra. A conclusão é clara. A limpeza espiritual é o caminho para uma vida cheia da presença de Deus. Não é um mistério, nem um ritual complexo. É uma jornada diária de aproximação, decisão e entrega. Purifique suas mãos, ou seja, suas atitudes, purifique seu coração, seus pensamentos e intenções. Permita que a palavra lave sua mente e sua alma diariamente. Resista ao mal que tenta entrar pelas brechas e caminhe em direção a Deus continuamente. E o resultado será inevitável. Deus se aproximará de você. A presença dele encherá sua casa, sua mente e seu espírito. E sua vida será completamente transformada. Obrigado por assistir. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvi-la. Deixe seu comentário e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Que Deus te abençoe.